dois que a torcida não queria ver, pintado de ouro. Eles estão jogando bem. Os dois falaram assim, ó, eu vou botar aqui Léo Pereira. Não, pelo amor de Deus, Léo Pereira não. Léo Pereira não. Ou não era? É, sim, verdade. Vou botar o Gustavo de zagueiro, pelo amor de Deus. Meus amigos, vamos falar do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Duas notícias importantes do Flamengo. O William Arão teve hoje confirmada a sua venda. Caiu para o Pix. Exatamente, o Pix chegou, o Arão já foi autorizado a viajar, já assinou a rescisão de contrato, então o William Arão terminou o ciclo dele no Flamengo, que durou 6 anos, ele chegou em 2016, conquistou 10 títulos. O William Arão conquistou 10 títulos com a camisa do Flamengo e agora vai reencontrar Jesus. Vai trabalhar com ele lá no Fenerbahçe. Aliás, com o Jesus ele teve a sua melhor fase no Flamengo. Tá bem, Arão. Tá bem, Arão. Ou será que o Jesus vai falar, tá bom, Arão? Não, mas ele vai reencontrar o Jorge Jesus. E uma outra notícia. Ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Mas o lado ruim poderia ser bem pior. Rodrigo Caio se machucou naquele pisão que levou do Queiroz e tal, torceu o joelho. Existia suspeita de ruptura de ligamento cruzado, mas felizmente não teve isso. A lesão dele é no menisco e aí ele não vai precisar operar, vai fazer o tratamento conservador e terá um prazo bem menor de recuperação. De qualquer maneira, é mais uma lesão que vai afastar o Rodrigo Caio há algum tempo. O comunicado oficial do Flamengo, né, ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Corinthians. Após avaliação médica e de exames radiológicos, constatada uma lesão no menisco medial. Inicialmente foi decidido, em comum acordo entre departamento médico e jogador, pelo tratamento conservador, através de fisioterapia e reabilitação específica. Caso o tratamento não tenha o sucesso esperado, esse é um detalhe importante, hein? Não está descartada uma artroscopia para reparo. Então, mais uma vez, Rodrigo Caio fica um tempo de fora, companheiros. É uma pena, né? A gente, quando o Dorival começou a pegar o time, logo em seguida, assim, no segundo, terceiro jogo, de repente tinha 8 zagueiros à disposição, foi todo mundo saindo do departamento médico, inclusive o Rodrigo e tal. E aí a gente comentava agora, vamos ver, né? Porque alguns que nem eram tão cotados, como o Pablo, Davi Luiz, voltaram a se apresentar bem, Léo Pereira, Gustavo Henrique, o próprio Fabrício, e aí a gente ia ver qual é a dúvida. Mas eu sempre acreditei que seria Rodrigo e mais um. Sempre achava assim que o Rodrigo ainda tem o prestígio de ser o melhor zagueiro, né, do Flamengo. Mas volta e meia acontece isso com ele, né? E não é nenhuma novidade na carreira, infelizmente para ele. E agora vamos ver. Só tem a lamentar, João. Porque, é triste, né? É triste. Porque ele... Poderia ser pior, mas de qualquer maneira é ruim. Vocês já viram a imagem do joelho? Sim. Do Rodrigo Caio? Sim. Eu puxei aqui de novo. Sim. Essa contusão agora é no joelho esquerdo, né? Sim. O joelho direito dele, algum tempo, algumas semanas, estava inchado uma bola. E ele fala, pô, tá feio, mas tá saudável. E ele mesmo, o Rodrigo Caio, fala, eu tenho o joelho mais famoso do Brasil, porque todo mundo dá close no joelho dele. Não é bonito, realmente é algo assim assustador, preocupante. Fala, será que dá para jogar bola? Lembrando que ele, desde garoto, quando ele estava no São Paulo, ele foi reprovado em exames médicos na Espanha. Sim, voltou, né? No Madrid, no Valência, né? Por conta do joelho, né? Desde o começo da carreira, ele já tinha muita lesão. Acho que nem fazia os exames, né, Rodrigo? O cara olhar para aquele joelho médico e falar, não, pode voltar tá fora. aqui e tal. Agora, o Flamengo não tem o Rodrigo Caio, mas tem aí vários zagueiros à disposição do Dorival Júnior para encarar, né? Os dois que estão surpreendendo, né? Os dois que a torcida não queria ver pintado de ouro. Eles estão jogando bem. Os dois falaram assim, ó, eu vou botar aqui Léo Pereira. Não, pelo amor de Deus, Léo Pereira não. Léo Pereira não. Ou não era? É, sim, verdade. Vou botar o Gustavo de zagueiro, pelo amor de Deus. O Gustavo entrou bem demais no jogo contra o Corinthians. E o Léo Pereira tem feito bons jogos. E o Léo Pereira, quando precisa de jogador de velocidade, que é o zagueiro de velocidade, ele é muito bom nisso. Ele é canhoto, joga com velocidade para marcar o adversário.
toca, aquele negócio, o Léo Pereira não pode extrapolar o necessário. Qual é o necessário? Tomou a bola, toca logo. Já passa para quem está perto. Não inventa. Não Agora, fica Pascoal, em cima disso que você está moda. falando, tirando o Rodrigo Caio, os outros zagueiros estão todos à disposição do Dorival. São 7. Analisando a característica do ataque do Atlético Mineiro e principalmente o Hulk, que é o cara que desequilibra. Qual é a melhor dupla de zaga para o Flamengo amanhã entre esses 7 aí que estarão à disposição? Eu colocaria um zagueiro alto, porque tem muita bola atravessada na área. Gustavo Henrique, por parte do Atlético, principalmente porque os zagueiros toda hora estão na bola ofensiva. Sim. Eu colocaria um zagueiro alto e colocaria um zagueiro de velocidade que vai precisar. Porque quando entra o Ademir, Sim. é um tormento. Normalmente tem entrado no segundo tempo. Quando entra o Ademir... Então você iria com o Gustavo Henrique e ele é o Pereira, pelas características que você está falando. Eu não acho que o Fabrício Bruno seja um mau zagueiro. Esse rapaz é bom zagueiro. Pelo contrário, eu acho ele bom zagueiro. Mas a bola passou por ele, pegou no pé do Rodilindo e entrou no jogo do Corinthians. Mas ele fez uma boa partida, né, gente? Fez uma boa partida. Isso é uma boa partida. Agora, é uma fatalidade. Você vai tirar o cara por causa de uma fatalidade? Não sei. Agora, se você levar em consideração o nome... Sim, tem isso. Isso pesa, hein? Aí, né? O nome é outra questão. Acho que hoje não tem que pensar no... O Flamengo não tem que pensar em nome. Sim. O Flamengo tem que pensar na eficiência. Sim, quem está rendendo mais. E no critério de eficiência, vai precisar de um zagueiro alto e de um jogador de velocidade na marcação. Não sei se vai jogar o Fabrício Bruno ou se vai jogar o Gustavo, mas um zagueiro de velocidade vai precisar. Sim. E aí é que entra. O Pablo e o Davi Luiz, lembrando, não participaram do jogo com o Corinthians, estão descansados. E lembrando que nos 2 jogos em que perdeu, né? Perdeu os dois pela Copa Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, foi a mesma dupla, Rodrigo Caio e Pablo. Exato. Foi. Entendeu? Não, esses outros, todos que estão à disposição agora, não enfrentaram esse jogo. Pra gente falar, o fulano foi bem contra... Bom, o Pablo, né? Mas o Gustavo, o Léo e tal, eles não pegaram o ataque do Atlético. O Fabrício estava voltando de lesão, né? Ninguém fala do Davi Luiz, hein? O Pablo também não sei se está muito bem. Nem fala dele. Eu que sou maluco, eu escalaria o Flamengo com 3 zagueiros, já falei. Abria a mão de lateral. Eu faria Rodrigo Caio, nesse caso não dá, né? Minha zagueira. Rodrigo Caio, Davi Luiz, zagueiro de sobra que faz papel de volante também, fez isso bem na Europa, e o Pablo. Mas o Dorival não é adepto dessa não é formação. adepto, não. O Paulo Souza era. Eu gosto de Carrossel, você sabe. Carrossel, né? Então seria Everton Ribeiro, na direita na ala, do outro lado, não sei, Cebolinha quando puder. Cebolinha em breve, a partir do dia 18. Mas então... Eu iria de Bruno Henrique também. O outro eu não sei ainda. O Pablo... Bruno Henrique? Não. Bruno Henrique só em 23, hein, presidente? Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para a defesa. Até porque o Bruno a gente não ia pôr lá atrás, não. A não ser nesse carrossel aí do Rodrigo. Só no carrossel. No carrossel ele jogaria. Agora, eu tô tentando me lembrar aqui se o Pablo, que não está tão bem, foi mal nos jogos contra o Atlético. Não foi maravilhoso, não. Não. Pois é. Então, aliás, o Pablo, ele ainda não. no Flamengo não é aquele Pablo do Corinthians, que a gente conhecia e falava aqui uma grande contratação do Flamengo. Davi Luiz, né? Uma partida ou outra boa do Davi Luiz, que você fala, essa foi boa, mas no geral, assim, não é. O Davi até agora mal no Flamengo. O Davi Luiz joga melhor quando o time joga bem posicionado. Sim. Porque aí, quando a bola chega nele, a gente sabe que ele tem qualidade para jogar. Agora, se depender dele ter um arranque, ele tem deficiência no arranque e na velocidade. E se pega um atacante que ele joga, por exemplo, junto com ele, o Marinho, que tem um arranque espetacular e uma velocidade de final espetacular, ele não consegue chegar. Ele não vai conseguir chegar. Então, aí é a deficiência dele. Agora, ele é um zagueiro de posicionamento, ele posicionado com o volante bem na frente. Por isso é que eu defendo sempre no time do Flamengo um volante bem colocado na frente da zaga. João Gomes. Bem colocado. E o Thiago Maia, né? Essa dupla está se firmando ali, né? Um volantão ali bem colocado, na frente da zaga. Eu acho que esses 2 volantes são os caras que vão dar a sustentação para o time do Flamengo. A gente está falando do Flamengo, depois a gente vai falar do Atlético. Sim. Porque também tem essa questão do jogador de referência na marcação, que de repente... Que tem uma bela dupla de volantes como também. Não, o Jair está... O Jair vai voltar. Vai jogar. Então vamos ver como é que vai se posicionar, vai né? jogar. Porque o dele também não vai ter, não. O dele foi uma fratura, uma pancada, uma fratura na mão. Provavelmente teremos Thiago Maia e João Gomes e do outro lado Jair e Alan.
Jair e Alan, que não começaram Belas bem duplas, a temporada, hein? a Belas dupla duplas, do hein? Atlético, mas é uma dupla que já fez um sucesso danado sem dúvida. no futebol brasileiro. Eu defendo sempre isso para o time do Flamengo e para o time do Atlético. O que eu acho que falta para o Atlético é pressão na bola. O perde e pressiona. Sim. Que fazia com o Cuca. E não faz com o Mohamed. Dá espaço para o adversário jogar. Dá espaço para o debochado jogar. Exatamente. Aliás, falando nisso, Pascoal, estamos falando do Flamengo e o Flamengo está em desvantagem. O Flamengo perdeu por 2-1. Se vencer por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Para se classificar, tem que vencer por 2 gols ou mais de diferença para avançar. Em cima dessa informação, né, do que o Flamengo precisa, na avaliação de vocês, agora olhando para o time todo, qual é a melhor escalação para o Flamengo conseguir atingir esta meta amanhã? Lembrando que a Arrascaeta estará de volta, Gabigol, Pedro, só não estarão disponíveis o Cebolinha, que ainda não pode estrear, né? O Arturo Vidal e o Bruno Henrique, infelizmente, só no ano que vem. O preferido do conselheiro Miranda está à disposição? O Everton Ribeiro? Sim, está à disposição. Está à disposição. O time, para mim, é basicamente a zaga vai depender da escolha do treinador. Eu acho que tem que ter um jogador alto por conta das bolas cruzadas na área do time do Atlético, e são muitas. Né? Precisa ter um jogador e na bola ofensiva também, porque os dois zagueiros do Atlético são altos e precisa ter uma marcação em cima deles. No mais, eu acho que não tem. Nas duas laterais. O Rodinei. O Rodinei é o melhor. O Mateuzinho já voltou a treinar, hein? Mas de repente Rodinei... pode ter uma chance o Mateuzinho amanhã, hein? Mas o Rodinei, devido à falha do Rodinei. Na minha visão, o Rodinei ainda pode produzir. Vai precisar dele na ala. Por quê? Porque do outro lado tem um outro avião. O Vidal não falou, toca no avião, toca no avião. Avião, sim. Do outro lado, o lado esquerdo, o Atlético tem um avião. Ou não? O Arana. Passa todas. Então precisa ter um jogador de contenção. E eu acho que a utilização né, dele na lateral direita pode ser importante para o time do Flamengo. Sim. Do Rodinei. Do Rodinei. Acho importante. Do outro lado deve ser o Felipe Luiz, hein? Do outro lado, o Felipe Luiz. Deve ser, porque não jogou contra o Corinthians. Deve ser o Felipe Luiz. Disse que ele deve jogar. Os dois volantes me parece que Thiago estão Maia definidos. O debochado. Sim. E aí é que vem uma dúvida, Pascoal. Os dois centroavantes ou Gabigol não? e Pedro juntos? Ou é para o decorrer do jogo ou não? É colocar Gabigol e Pedro de início, deixa o Everton Ribeiro de fora ou não? Na minha avaliação... Aliás, pode botar o Everton Ribeiro, o Gabigol e Pedro também. Pode ser. Eu colocaria de início o Everton Ribeiro por um lado e o Lázaro pelo outro. Sim. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Contra o Tolima, jogou com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, não foi isso? De início. Segundo jogo. Contra o Tolima foi no 7-1. 7-1. Escalação que eu tenho No aqui, primeiro jogo, o senhor perdeu um jantar para mim, porque... Perdeu o jantar de novo? Não, perdeu no primeiro jogo contra o Tolima lá, porque eu achei, porque os dois haviam jogado contra o América, vocês se lembram. Você perde jantar, né, João? Foi a primeira vez que o Dorival pôs os dois juntos contra o América. Eu só pago quando ele pagar o que está me devendo até hoje. Aí o Flamengo ganhou de Tô com crédito. O Flamengo ganhou de 3-0 com esta dupla. Gabigol e Pedro? Aí ficou aquela história, por isso que a gente brincou do jantar. Então ele vai repetir contra o Tolima lá fora. Eu falei, acho que lá fora não vai. Aí ele foi lá no 1-0 e não pôs. Ele volta e coloca aqui. Mas foi uma desgraça aquela atuação do Flamengo. Mas contra o Atlético Mineiro ele não colocou também a dupla, hein? Se o Andréas Pereira, que se despediu bem do Flamengo, tá lá no Fulham, não faz aquele gol lá, eu não sei não. Mas contra o Atlético Mineiro... Sofrimento aquele dia lá, né? Foi. Mas contra o Atlético Mineiro também não teve a dupla. Agora, essa escalação que nós estamos falando aqui, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro no ataque, ela foi responsável pela melhor atuação do Flamengo nesta temporada até agora, não? 7-1 no Tolima? 2-2-2. Né? Porque são 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes. Mas ele gosta mais no 4-3-3. Ou o losango. Né? É o losango com a Arrascaeta sendo o enganche. Sim. Você acha que tem que repetir o jogo do Tolima? O que você acha? Eu estava preparado. Se você fosse perguntar para mim a escalação do Flamengo, eu ia falar Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o debochado. Gabigol e Pedro. Eu defendo há muito tempo a escalação da dupla, que é a escalação que fez o melhor jogo do Flamengo nesse ano e em muito tempo. Se deu certo ali, por que
não colocar de novo e num jogo em que o Flamengo precisa tem que pensar fazer gols? Na ação do adversário, Rodrigo. Tem que imaginar como é que os laterais do Atlético atacam, como é que eles defendem, como é que os volantes se portam. Contra o Atlético, ele não pôs a dupla. Ele não pôs a dupla. Por quê? Porque tem os dois, precisa marcar os dois laterais do Atlético. Ousadia e alegria. Você tá em casa, ingresso tudo lotado. Legal. Aliás, tá lembrando mesmo Inferno rubro-negro. o Flamengo e Galo dos anos 80, porque o Galo ganhava no Mineirão Ih, rapaz. e no Maracanã dava Flamengo, né? Tanto que tiveram que fazer o jogo famoso lá no Serra Dourada, lá que o Ratti expulsou, meio time do Atlético acabou com o jogo, porque cada um ganhou o seu jogo em casa, né? Exato. Aquela briga era boa, eram duas seleções, né? Que tinha Flamengo e Galo. Sim. E cada um agora ganhou em tem casa. duas seleções de novo, né? Dois timaços podem fazer aí um jogo extraordinário. Então, vocês acham... O Rodrigo acha que tem que repetir a escalação do Tolima. Sim. Né? Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pascoal e Mauro eu não acho que tem que concordam jogar com com isso, o não? Lázaro Alberto na esquerda, pensando no que ele pode produzir em cima do Mariano, nos espaços que ele pode ganhar. E acho que tem que jogar o Everton Ribeiro do outro lado, porque não pode deixar a ultrapassagem toda hora de um jogador como o lateral esquerdo do Atlético, que é um avião, Guilherme Arana. E você não pode dar todas as liberdades para o setor da beirada de campo para o time do Atlético. O Atlético cria muito pelo lado do campo. Sim. E não pode dar essa possibilidade para o time do Atlético. Mas depois eu gostaria de falar do Atlético. Ah, sim, nós vamos falar. Pode produzir Sim, contra o Flamengo. Pode. Porque eu acho que o Atlético tem muitas coisas positivas para esse jogo. Mas não está jogando bem, né? O jogar bem, O eu Atlético, acho que... você olha para o Atlético, você vê assim, esse time pode jogar mais, né? Você sabe o que acontece? Eu sinto isso aí. Esse jogo é para ganhar, não é para jogar. Porque eu vou te falar uma coisa, Pascoal, até comentei isso com o Mauro Naves, eu não sei se vocês vão concordar comigo. O Hulk venceu o Flamengo nos 2 jogos no Mineirão. Foi o Hulk. Ele fez a diferença. O Atlético, principalmente no segundo jogo, o Flamengo teve até uma boa atuação, mas o Hulk destruiu, né? Eu olho para o Atlético, eu não sei se você concorda comigo, fã de esporte, eu quero ouvir a opinião do Rodrigo, do Pascoal e do Mauro. Eu olho para o Atlético e vejo o Hulk desequilibrando, mas vejo um time que tem potencial para jogar muito mais que não está jogando. Por conta de algumas situações que ainda não foram feitas pelo treinador do Atlético. Não sei se é por preferência dele, e acho que é, porque senão ele já tinha introduzido isso, né? Do perde e pressiona, principalmente na parte, no terço final do campo, perdeu a bola, atrapalha pelo menos. Não deixa sair limpo. E esse é um pecado do Atlético. O Atlético deixa sair limpo. Agora, com os 2 volantes voltando, é que eu não sou treinador do Atlético. Se eu fosse treinador do Atlético, o Jair ia colar no debochado. Ele vai fazer isso, né? Não tenho a menor dúvida a respeito. O Jair, aqui, ó. Cola nele. Estampado nele. Não é o São Paulo joga setorizado. A gente entende como é que joga o São Paulo. São Paulo joga setorizado na marcação. Quem passar, pega. Eu não gosto muito disso. Jogador como o Arrascaeta, você não pode deixar quem passar, pega. Porque ele passou, você não pegou, um abraço pro gaiteiro. Eu acho que ele vai parar dentro do gol. Segundo, ele acha um passe e pode definir o jogo. Claro, ele define o jogo. Jogador como ele, você não pode deixar no quem passa, pega. Ele tem que pegar. E aí, Jair, aqui, ó. Se eu sou o treinador do Atlético, eu faço isso. Jair colado,